episódio do Entre Nós. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Um tema sério, mas o bate-papo é necessário. A gente vê notícias de jovens e atletas sofrendo paradas cardíacas e a pergunta que fica é: o exercício que deveria salvar, ele pode matar? Para responder isso, eu recebo hoje a doutora Alba Godoy. Ela é médica cardiologista e eletrofisiologista, especialista em prevenção, arritmias e implante de marca-passo. Não é só isso, ela vive o que prega. A Alba é atleta de triatlon e já completou mais de 10 meias maratonas. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Débora, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e difundir sobre esse assunto tão importante, né? Que fala um pouco sobre qualidade de vida e também fala sobre os cuidados que a gente tem que ter para tentar evitar essas tragédias que a gente vê acontecer aí cada vez com mais frequência, né? É verdade. Muito obrigada a você por ter aceitado o convite. Mas vamos conversar, eu tô curiosa. Sim. Vamos começar. Explica pra gente o que é eletrofisiologia, que até então eu nunca tinha ouvido falar. Certo. Eletrofisiologia é uma especialidade que existe dentro da cardiologia, tá? Todo eletrofisiologista, ele é também cardiologista. Então, depois que a gente termina a residência de cardiologia, a gente faz essa subespecialização nessa área que avalia o ritmo cardíaco, tá? Não só o ritmo cardíaco, a gente estuda o sistema elétrico cardíaco. Então, a gente faz esse estudo e também faz o tratamento para arritmias cardíacas. Então, ele é um tratamento cirúrgico, ou seja, quando a gente tem algumas arritmias com indicação de terapêutica, de cirurgias, o eletrofisiologista ele se encarrega de fazer esse tratamento. O tratamento ele se chama ablação. É o tratamento cirúrgico para arritmias cardíacas. Seria, a grosso modo, o eletricista do coração. Mais ou menos isso. E assim, hoje, focando no nosso assunto, né? O que é morte súbita e por que ela assusta muito? Sim. A morte súbita, ela assusta principalmente porque ela acontece em um indivíduo que aparentemente não tinha nenhuma doença, né? Então, esse é o maior impacto que traz para nós, né? Que convivemos ou que escutamos. Aquela pessoa, nossa, ela estava saudável ontem e, de repente, ela morreu, né? Teve uma morte súbita. Então, isso traz um impacto muito grande. E a morte súbita acontece quando o coração realmente para de funcionar. Ou por um defeito no circuito elétrico do coração, né? Ou então pode ser, inclusive, por conta de um infarto, né? Não é qualquer infarto que vai causar morte súbita, precisa de ser um infarto em uma artéria que tem uma participação muito importante na irrigação, né, do músculo, porque algumas artérias irrigam só uma pequena parte do músculo do coração, e a gente tem outras artérias, como, por exemplo, o tronco da coronária, que ele é responsável por irrigar uma parte muito grande do coração. Então, isso também é importante a gente saber, né? Para se infartar por morte súbita, né? Ter morte súbita por conta de um infarto, não é qualquer artéria e não é qualquer infarto, né? Entendi. Minha mãe já teve, inclusive, mas graças a Deus, acho que foi o corpo sinalizando que tinha alguma coisa errada e ela teve que fazer revascularização. Né? Então foi o primeiro susto, né? E depois... Foi o primeiro susto, graças a Deus, legal. Né? E por que a gente está vendo tantos jovens e atletas sofrendo isso? Olha, primeiro que aumentou a detecção, né? Então, hoje a gente tem a internet, né? A gente tem essa difusão tão grande, né, das informações. Então, a gente tem que entender que a morte súbita, ela sempre existiu, né? A gente sabe que atletas lá em 1800, né, já tinham essa história de poder ter um risco, né, de ter morte súbita, inclusive durante provas, né, e após provas. Só que agora a gente tem essa informação muito mais difundida. E o que a gente entende disso é que a morte súbita ela pode acontecer em atletas, sim, e ela pode acontecer em atletas de alto rendimento, tá?
E como que a gente entende isso, né? Os atletas de alto rendimento, muitas vezes, eles produzem uma inflamação no organismo, né? Então, existem alguns trabalhos que avaliam, inclusive, o coração desses atletas após as provas de endurance, provas muito longas, né? Mais de 4 horas de prova. Sim. E existe realmente uma inflamação, né, no organismo. E nesses trabalhos que foram feitos, foi visto que o coração, ele sente esse impacto pós-prova. Então, em alguns, nesses trabalhos foram mostrados que o coração, ele perde a força de contração do coração transitoriamente, tá? Depois isso tende a melhorar. Existe também a formação de placas, né? Os atletas, eles não estão isentos de ter formação de placas, só que as placas deles são diferentes daquelas placas das pessoas que são sedentárias, né? São placas mais calcificadas, que tendem a não se instabilizar. Só que diante de um esforço muito exaustivo, né, isso pode acontecer sim. Então, a morte súbita do atleta, ela não vem simplesmente só de doenças genéticas, né? Ela pode acontecer sim por conta de um rompimento de placa e ela pode vir sim em decorrência do infarto, né? Então, isso precisa ficar bem esclarecido. Você acha que o estresse do dia a dia também, isso ajuda a infartar mais, a ter mais problemas de coração? Sim, sim. Não, na verdade, não sou eu que acho, né? Os estudos, eles mostram que isso é possível, sim, e que o estresse, o tabagismo, essa vida que a nossa atualidade experimenta, ela traz um estresse oxidativo para o nosso organismo muito maior, né? Então, isso acaba aumentando a formação de placas, o cortisol elevado aumenta a pressão arterial, e a pressão arterial acaba fazendo o enrijecimento das artérias, inclusive do nosso coração. E isso sim, a longo prazo, essa exposição ao estresse crônico, ela acaba aumentando sim o nosso risco cardiovascular, tá? Porque o infarto, ele não acontece de hoje para amanhã, né? Sim. O infarto, ele o processo de aterosclerose, o processo de doença coronariana, né, do coração, ele não começa hoje, né, e vai acontecer amanhã. Ele começa na infância, né? Então, isso às vezes assusta a gente, mas a nova diretriz de dislipidemia, que é dislipidemia significa alteração do metabolismo do colesterol. Seria, só para entender, aquelas plaquinhas de gordura na veia, que, né, falando a grosso modo. Isso. Na verdade, a gente busca placa de gordura nas artérias. Nas artérias. Isso. Existe essa diferença, né? A placa de gordura nas artérias que vão levar ao aumento, né, do infarto, né? Aumenta o risco. Isso começa na infância. Isso, o processo com a alimentação ou, por exemplo, com a própria condição genética, né? Sim. Mas a gente tem que entender que sim, se preocupe, né? Isso é uma coisa que a gente precisa falar para os pais que estão ouvindo isso aqui, né? Mesmo que você não tenha um histórico importante aí de doença coronariana, mas você que tem filhos, se preocupe em não ficar dando skinny, se preocupe em não ficar oferecendo bolachas, tá? Porque esse tipo de alimentação, McDonald's, tudo que você desembala, pode trazer um potencial risco muito grande para o seu filho a longo prazo. Primeiro, porque essas comidas que são muito palatáveis, elas são viciantes, né? Então, para conseguir tirar isso do seu filho, quando ele tiver um pouco mais velho, vai ser muito difícil. E isso também pode trazer malefícios em relação a doenças cardiovasculares, a doenças metabólicas, a síndrome metabólica. E é isso que a gente vê, né? Muitos adolescentes aí evoluindo com síndrome metabólica e pessoas cada vez mais jovens tendo problemas como infarto e AVC. Entendi. Aí você falou de criança, eu vou trazer um caso aqui que a gente viu recentemente, até tinha comentado com você nos bastidores, de uma criança agora no Guará, recentemente, que teve uma parada cardiorrespiratória
e veio a óbito. Sim. Então, provavelmente, é genético. Isso. A criança, quando ela tem uma parada cardíaca, dificilmente, né? É quase impossível que seja por conta de infarto, né? Por conta de aterosclerose, placa de colesterol que causou essa parada cardíaca, tá? Porque o processo de aterosclerose, ele demanda um tempo para acontecer, tá? Então, para crianças, a gente vai entender que provavelmente o coração dessa criança tinha uma estrutura normal, tá? E quando existe isso, a gente coloca na conta de doenças genéticas, tá? Isso é só uma especulação, a gente ainda não tem a causa, né? Mas provavelmente, se o coração for normal mesmo, seria por conta de doenças genéticas. E nas doenças genéticas a gente tem, assim, uma infinidade de doenças, tá? Então, o eletrocardiograma, a gente até consegue, inclusive, em uma grande parte dessas doenças genéticas, com um olhar bem atento, a gente consegue direcionar o nosso entendimento se aquela criança tem um risco aumentado ou não de ter alguma doença genética. A gente pesquisa história familiar, que para as doenças genéticas é muito importante. Então, isso é um fator que precisa ser levado em consideração. Se tem parentes de primeiro ou de segundo grau com história de morte súbita na família ou com história de desmaio, é importante fazer essa investigação. E um olhar atento para o eletrocardiograma já ajuda a gente. Então, algumas doenças genéticas, elas podem ter, inclusive, o trigger, que é o que desencadeia a morte súbita, de diferentes formas. Por exemplo, algumas podem ser desencadeadas pelo estresse, pelo sistema nervoso simpático, que é o de luta e de fuga, e tem algumas doenças genéticas que podem ser desencadeadas, por exemplo, pelo sistema nervoso parasimpático, que é qual? Que é aquele de descanso, né? Que a gente fala que o vago, né? O nervo vago, ele está em vigência. Então, sim, crianças podem morrer dormindo, e adultos com doenças genéticas também podem morrer dormindo. E aí eu te pergunto, até que ponto essa questão da genética é uma sentença de morte e até que ponto o estilo de vida pode proteger isso? Isso é muito importante, a gente fazer essa diferenciação. Mas aqui não é binário, não é uma coisa ou outra, Sim. tá? Porque como eu comentei com você, algumas doenças genéticas, elas podem ser, inclusive, liberadas para fazer atividade física, e tem outras doenças genéticas que são proibitivas para fazer qualquer esforço físico. Tá? Então, tem algumas doenças que conferem um risco muito maior de morte súbita. E é importante, gente, a gente saber que o fato de você ter uma doença genética que tem um risco aumentado de morte súbita não significa que você vai ter uma morte súbita. Porque nós, especialistas, estamos aqui justamente para identificar precocemente essas doenças que têm um risco aumentado de morte súbita, e a gente consegue evitar isso. A gente consegue evitar isso com o implante de um dispositivo que chama cardiodesfibrilador. Tá? Então, o que o cardiodesfibrilador faz? No momento que o paciente está tendo a arritmia, o cardiodesfibrilador ele é implantado dentro do coração do paciente, ele reconhece essa arritmia e ele evita essa arritmia dando um choque. É como aquele, acho que todo mundo já deve ter visto alguma vez, algum filme, né? Sim. Com que o paciente ele tem a parada cardíaca, faz a massagem, depois tem um momento que pede para parar a massagem, coloca o desfibrilador, que nesse caso não é o implantável, ele é o externo, e aí o desfibrilador ele choca a arritmia do paciente. Tá? Então, a gente tem como fazer isso, fazer esse monitoramento com o implante do dispositivo. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Né? Então, é para quem tem esse risco aumentado de morte súbita. Muitas vezes não é fácil a gente descobrir quem tem esse risco aumentado, a gente tem algumas coisas para guiar, tá? Mas a gente tem essa opção. Tá? Então, doença genética não é sentença de morte. A gente só precisa identificar melhor o perfil de cada paciente para proteger ele de maneira adequada. Entendi. Bacana. E o uso de vape, cigarro eletrônico entre esses jovens, assim, Sim. ele aumenta o risco?
Isso já De está bem risco. estabelecido também, tá? O cigarro eletrônico, os vapes, eles têm uma porcentagem de nicotina muito maior, né? E, consequentemente, essa porcentagem maior de nicotina, ela leva a efeitos deletérios, né, para o nosso organismo e também psiquiátricos, né? Psicológicos, a dependência, né? Porque quem tem esse hábito, né, de fumar cigarro eletrônico tem uma dificuldade muito maior de parar de fazer o uso do que o paciente que faz uso de cigarro normal, né? Então, respondendo a sua pergunta, Débora, o vape, ele foi associado, sim, ao aumento de risco de doença cardiovascular, porque ele aumenta a pressão arterial, ele eleva a frequência cardíaca, tá? E isso, a longo prazo, traz todos esses malefícios aí de acelerar o processo de aterosclerose, sim, tá? Então, o infarto em jovens também, a gente coloca o vape na conta também, tá? Também, né? Eu ia te perguntar a respeito da questão das maratonas que exige, mas você já tinha respondido no início, né? Sobre que o coração, ele enfraquece um pouquinho ali, mas depois ele se recupera. Isso, é transitório. É transitório. O atleta de alta performance, muito alta performance, ele tem um coração diferente do coração dos atletas de moderada performance e de pessoas que não praticam atividade física, né? Ele, inclusive, pode simular o coração de quem tem doença, né? Por quê? Ele sofre adaptações fisiológicas por conta do estilo de vida. Então, como que o coração fica? Ele pode crescer, tá? Ele pode ser um coração inchado, pode ser um coração que parece que tem insuficiência cardíaca, mas não tem. Então, é um coração que é grande e que não precisa de fazer tanta força para trabalhar. Então, é importante a gente saber quais são as diferenças de um coração de atleta saudável e de um coração de atleta que precisa já de ser feito o destreinamento. E também é importante a gente saber que depois que se faz o destreinamento, o coração dele volta ao normal. Então, não significa que ele vai ter que parar de fazer atividade física para sempre. Isso que eu ia te perguntar. Quando você fala em destreinamento, você quer dizer... Isso. Tem algumas situações que exigem que a gente fale para o atleta: você não vai poder treinar mais, a gente vai ter que suspender os seus treinos durante um determinado período, tá? Geralmente, 3 a 4 meses a gente volta a reestudar, tá? Então, às vezes, o atleta, ele pode desenvolver bloqueios graves, ele pode desenvolver arritmias graves e o coração pode realmente ficar mais inchado. E o uso de pré-treino, suplementos carregados que são estimulantes, isso piora também? Pode piorar em relação ao desenvolvimento de arritmias, principalmente se a pessoa já tiver alguma predisposição. Então, por exemplo, eu tenho algumas extrasístoles, que são batimentos precoces, que é muito comum. Acho que alguém que está ouvindo aqui já ouviu falar nesse nome, né? E então, ele pode piorar a ocorrência dessas extrasístoles. E agora, gerar infarto... É mais difícil que a gente coloque isso na conta do pré-treino, né? Mas ele atrapalha a qualidade de vida, ele pode piorar as arritmias, ele pode gerar uma outra arritmia que chama fibrilação atrial, tá? E do distúrbios da tireoide também, tá? Porque muitos deles têm hormônio tireoidiano e a tireoide, ela tá intimamente relacionada com a saúde do coração, principalmente da parte elétrica. A gente falando de suplemento, eu lembrei aqui, nem tá aqui entre as perguntas, eu lembrei também de um medicamento que alguns atletas têm feito uso na academia, que ele não tem nem essa função, que é o Tadalafila. Sim. As pessoas usam e a gente vê tanto na academia, mas já vê em outras situações também, né? Que eles estão ali no momento íntimo e acaba infartando. O que ele faz? A Tadalafila, ela é uma medicação que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, tá? Então, tem muitas pessoas que fazem o uso, na verdade, underground, tá? Que significa isso? A maioria é por conta própria mesmo, tá? E esses pacientes não são, geralmente, pacientes de endurance. Esses aí são os pacientes que fazem a musculação, a academia, isso. Tá? Inclusive, alguns fisiculturistas também têm esse hábito de usar, tá? E o infarto, ele não acontece por conta do Tadalafila, tá? Então, o infarto, ele acontece, a Tadalafila, ela pode piorar esses quadros de infarto, tá?
quando é principalmente um infarto em uma região, uma artéria que irriga principalmente o ventrículo direito, tá? Então, aí o infarto ele pode acabar sendo um pouco mais grave, tá? Então, a tadalafila, o que ela tem? A função dela é dilatar as artérias do corpo todo, tá? Então, ela não é seletiva, ela não dilata só a artéria do coração. Ela dilata a artéria do corpo todo, isso faz com que o corpo circule, com que o sangue circule melhor durante aquele momento em que se está fazendo. Então, quem usa tadalafila, a gente vê que as veias, né, e as artérias, elas ficam mais dilatadas, elas ficam mais proeminentes, elas ficam mais visíveis, né? Então, a gente até vê lá o shape do pós-treino, né, na academia, que as pessoas gostam de postar, né? Cheio de veias. Isso pode ser um sinal só de baixo percentual de gordura, tá? Ou também pode ser um sinal aí de vasodilatação por conta de uso de vasodilatadores orais, como a tadalafila. Mas é importante a gente lembrar que a tadalafila ela não leva ao aumento, ao infarto, ela em si, tá? Tem outras coisas aí que levam ao infarto. Esses queimadores também de gordura, pré-treino não, esses termogênicos também. Sim, acelerador de metabolismo, né? Isso também. O que acontece, Débora? Tudo que a gente coloca no nosso organismo, inclusive os remédios que são liberados aí pela Anvisa, que a gente usa, a gente não vamos longe, dipirona, por exemplo, né? Então, a gente toma dipirona, a gente pode ter como efeito colateral uma pressão baixa, né? Então, se você vai fazer uso de termogênico, você tem que olhar qual é a composição desse produto, tá? Então, se ele vai acelerar o seu metabolismo, aí você precisa observar se tem alguma coisa ali que acelera muito a frequência cardíaca, tem alguma coisa ali que pode piorar o seu colesterol, tem alguma coisa que vai te promover mais estresse, né? Então, algumas pessoas também estão fazendo uso até de corticoide, né? Diariamente. Então, isso pode elevar a pressão arterial a longo prazo? Pode. Então, de maneira geral, o importante é você não fazer uso dessas medicações de maneira rotineira, se você não tiver indicação. Só porque você viu uma blogueira falando que aquilo ali é bom, não significa que aquilo ali vai ser ideal para você, né? Então, isso é importante. Eu acho que hoje a gente está fugindo muito pro lado do consumismo, né? Porque a gente quer ser mais bonita, a gente quer ser igual àquela pessoa e a gente esquece do básico, né? Um sono regular, uma alimentação equilibrada, uma dieta balanceada, uma hidratação adequada, né? Esses aí são os pilares essenciais. Depois que você regula isso, se tiver faltando alguma coisa, aí a gente vai analisar a necessidade de ajustes. Mas o que a gente vê na prática é que 95% das pessoas não tem um sono regular, um padrão de estresse sempre mais elevado, as pessoas não se alimentam bem, né? E aí a gente fica buscando esses subterfúgios para tentar regular uma coisa que está bem desequilibrada. Dessas medicações que a gente tem falado aqui, aí eu vou falar também do uso de anabolizantes. Sim. Para mim, é um dos piores. O que o anabolizante faz com o coração? É o seguinte, a gente tem vários tipos de anabolizante, isso é importante a gente entender, tá? E aí existe uma escala, que alguns são piores, como por exemplo a trembolona, ela é muito pior para o coração do que, por exemplo, a testosterona, tá? Então aí a gente também tem as vias de administração, né? Algumas vias de administração também costumam ser mais deletérias, outras menos deletérias, e a gente também tem dose dependente. Então, de maneira geral, o que eu vou falar para vocês aqui o uso de esteroide anabolizante, ele aumenta risco cardiovascular, tá? Todos eles. Então, existem alguns que têm um grau maior e tem outros que têm um grau menor, tá? Só fazendo um adendo aqui, você falou da testosterona, mas a testosterona que não é usada como reposição hormonal, porque também tem, quando no decorrer da vida, homens, às vezes mulheres também, elas têm que fazer essa reposição, ou até nesses casos de reposição. Hoje, a gente tem estudos que mostram para nós que
a testosterona, ela só é indicada em casos para homens de hipogonadismo hipogonadotrófico. O que é isso, tá? Os testículos, eles param de produzir testosterona de forma adequada e ela precisa ser administrada de forma externa, exógena. Então, para a gente fechar esse diagnóstico, a gente precisa excluir todas as causas que podem reduzir testosterona, como, por exemplo, obesidade pode reduzir testosterona, tabagismo pode reduzir testosterona, estresse crônico pode reduzir testosterona. Além da testosterona baixa, a gente precisa de ter sintomas, tá? Sintomas de baixa libido, queda de cabelo, vários outros fatores que dizem pra gente que esse paciente ele tem indicação de testosterona. Fechando o diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico, e sendo a testosterona indicada, a gente deve tentar manter níveis ali sempre abaixo de 1.000, tá? A gente está falando do homem, porque testosterona em mulher, ela não é confiável de ser dosada, porque ela invariavelmente vai ser baixa, tá? A gente não guia o exame laboratorial, tá? Então, quando a testosterona ela tá em níveis suprafisiológicos no sangue, tá? Isso ao longo do tempo pode elevar o risco cardiovascular. Ela aumenta a pressão arterial de maneira direta, ela aumenta a produção de colesterol aterogênico, que é de LDL colesterol, então isso também já está bem fundamentado, e ela aumenta a agregação de plaquetas. Não é incomum a gente ver cada vez mais na UTI. Eu trabalho em 2 hospitais aqui em Brasília, na UTI, e a gente vê mensalmente, tá? Pacientes infartados por conta de uso de esteroide anabolizante. A gente coloca na conta do esteroide porque ele não tem nenhum outro fator de risco a não ser o uso de esteroide, tá? Então, esse processo aí, ele favorece sim. Então, o que a gente precisa entender é que, sim, esteroide anabolizante, ele vai aumentar o processo de aterosclerose. O infarto acontece principalmente por conta de aumento de placa de colesterol nas artérias, mas ele também pode acontecer por conta de um negócio que a gente chama vasoespasmo. As artérias podem simplesmente se contraírem e isso pode sim gerar um infarto. Então, acaba tendo que ir para o cateterismo, fica na UTI, é um desgaste enorme, ganha alguns remédios para fazer uso ao longo da vida, tá? Então, às vezes não é nem só o cateterismo, como foi o caso da minha mãe, que teve que fazer a revascularização. Mês passado, a gente teve um paciente de 38 anos na UTI que foi submetido a uma revascularização por conta de uso de esteroide anabolizante, tá? Ele não usava só testosterona, ele usava alguns outros esteroides também, tá? Então, a gente vê, é comum e é importante os pacientes estarem informados sobre esse risco. Porque o que a gente vê é que eles chegam, muitas vezes, sem essa informação. Não, eu só estava fazendo reposição hormonal, eu não sabia que isso poderia acontecer comigo. Que é a reposição. Tá? Muitas vezes os pacientes, é prescrito uma reposição hormonal para eles não têm nem a pressão aferida. Tá? Eu pergunto para ele, porque às vezes eles chegam no consultório com 15/8 de pressão, isso já é uma pressão alta. Eu pergunto, quando foi prescrito esse esteroide, foi medida a sua pressão? Então, nenhuma medida básica de pressão arterial, muitas vezes, no consultório é feito. Tá? Então, isso é preocupante. Mas a gente, hoje em dia, tem algumas coisas aí para intensificar, para evitar que isso aconteça, porque não é só infarto que a testosterona, que o uso de esteroide causa, né? Ele gera insuficiência cardíaca, ele gera uma adaptação do músculo cardíaco diferente, do músculo do coração diferente, ele endurece, ele enrijece o músculo do coração. Então, inicialmente, o músculo ele tem dificuldade para acomodar o volume de sangue que chega, né? E depois ele, inclusive, pode perder a força de contração do coração. E, na maioria das vezes, isso inicialmente ele não é detectado, porque o paciente, muitas vezes, ele ignora os sintomas, né? Então, o início é difícil da gente observar, né? Então, só vê quando as coisas estão em um nível muito ruim e, às vezes, a gente só vai entender, só vai acontecer quando tem um infarto, quando tem um AVC. Isso é triste, mas isso é real.
todo atleta ele tem que ser acompanhado por um cardiologista ou você acha? Idealmente, tá? Se você não tiver condições de ser acompanhado por um cardiologista, que você seja acompanhado por um médico na atenção básica. O que é isso? Que você vá pelo menos ao posto de saúde, porque o médico da atenção básica ele vai fazer essa avaliação inicial. E detectando alguma coisa de diferente nos seus exames iniciais, ele vai fazer um encaminhamento para o cardiologista. Isso a gente está falando de saúde pública, tá? Por que eu já começo falando de saúde pública? Porque ela funciona, gente. Tá? Então, isso é muito importante, você saber procurar um posto de saúde, procurar um médico que ele está capacitado, o médico da saúde da família, ele é capacitado para fazer essa avaliação inicial. Ele é capacitado para olhar um eletrocardiograma e falar que o eletrocardiograma tem alguma coisa de alterada. Ele consegue pedir um ecocardiograma, um teste de esforço e vindo alterado, ele consegue encaminhar para um profissional que seja especialista nessa área. Agora, se você tem condições de fazer acompanhamento com um cardiologista ou com um médico do esporte ou com um arritmologista, esse é o melhor dos mundos, tá? Esse é o melhor dos cenários, tá? E não existe receita de bolo, não, tá? Então, para cada paciente a gente vai pedir exames diferentes, avaliando o perfil de cada um, o objetivo de cada um, tá? E fazendo as orientações adequadas aí para a gente ter os melhores resultados possíveis, tanto para melhorar a qualidade de vida quanto para prevenção de saúde cardiovascular, que é isso que a gente busca. Você falou dos exames. O eletro, ele é suficiente para uma pessoa que vai treinar uma maratona? Não. Ele já é... Não. Um eletro não é suficiente, mas se você só tiver condições de fazer um eletro, você já está na frente de quem não está fazendo nada, tá? Mas o ideal é que a gente coloque aí o atleta para fazer pelo menos um ergométrico, a gente faça um exame físico adequado para ver se não tem nenhuma alteração nas bulhas cardíacas, né? Se as válvulas estão funcionando bem. No eletrocardiograma a gente consegue também ver se o coração está com o músculo mais inchado, menos inchado, mas ele é uma foto do momento. Então eu não consigo ver se tem arritmias vindo apenas naquele momento eu consigo ver arritmias e bloqueios. Então se eu tenho arritmias transitórias ou tanto para ataque arritmias quanto para bradiarritmias que são transitórias, eu não enxergo ali. Mas eu consigo enxergar mais ou menos a estrutura do coração. Eu consigo saber se o ritmo do coração está indo de forma adequada. E nada dispensa um exame físico bem feito, uma história clínica bem coletada, tá? E aí, a partir do nosso exame físico, a partir da nossa história clínica, a gente vai decidir o que a gente vai solicitar de exame, porque a gente tem um arsenal de exames enorme, né? Então, para um cara que está começando a treinar para fazer uma meia maratona, se eu atendo às vezes 2 pessoas que estão fazendo treinamento para a primeira meia maratona da vida, muitas vezes os exames eles não vão ser os mesmos, tá? Eles vão ser diferentes a depender do que eu estou vendo no meu exame físico e do que eu estou vendo na minha história clínica. Eu lembro que quando minha mãe sofreu um infarto, ela tinha 54 anos. Certo. Relativamente jovem, né? Exatamente. E aí eu acompanhei e tal. E eu lembro que o cardiologista dela virou para mim e falou que eu também tinha que consultar por conta da predisposição genética. Perfeito. E na época eu tava magrinha, eu era fitness, fazia e tal. Agora ainda Carol me deu uma emagrecida, mas eu tava mais gordinha um tempo atrás. Legal. E aí, o que houve? Quando eu fiz os exames à época, ele me pediu, acho que foi score de cálcio para ver se eu tinha. E esses exames aí que você falou também. E na época não deu. Né? Mas aí você vê que um vacilozinho que você dá já muda todo o histórico. Porque na época eu estava super saudável, eu não tinha nenhuma predisposição no coração. Aí quando foi agora em setembro, que eu ainda estava obesa, né? Eu fui no cardiologista porque eu ia retirar o útero. Sim. E aí, para poder fazer o risco cirúrgico. E fiz novamente esses exames. E aí já estava tudo alterado. Vamos colocar aí que foram 4 anos de diferença de um para o outro. Isso. Então, quando a gente vê os exames alterados, a gente já entende que tá quase no fim da linha, mas não chegou no fim da linha, tá? A gente não quer que isso aconteça. O que a gente quer é falar pro paciente que sim, está tudo bem e que ele volte
novamente para a gente continuar dizendo que sim, está tudo bem, tá? O fato de a gente falar que sim, está tudo bem, não é para você demorar 4 anos para voltar como você fez. Sim. Quando você escutou um sim, está tudo bem, tá? Então, isso é uma das coisas mais importantes e foi muito legal você ter comentado sobre isso. Porque muitas pessoas escutam esse sim, está tudo bem, voltam daqui 4 anos ou então são surpreendidas com um check-up normal e são surpreendidas com uma parada no hospital porque aconteceu alguma coisa depois de um check-up normal de um sim, está tudo bem em 4 anos. Só mais um adendo, porque um check-up normal não te deixa isento de ter um evento, tá? Porque um exame normal hoje, ele diz pra gente que a vigilância, ela continua acontecendo, tá? E o processo de formação de placa, muitas vezes, ele é invisível e a gente tem que se armar, né? E tentar ver todos os exames. Você comentou sobre o score de cálcio coronariano, ele é um exame hoje que está bem difundido. Infelizmente, alguns planos de saúde, eles não estão fazendo a cobertura desse exame. País. E alguns pacientes, eles voltam e falam, eu não fiz esse exame porque o meu plano não cobriu. Mas muitas vezes o exame ele ajuda a gente a intensificar a vigilância e o risco cardiovascular desse paciente. Porque não é só um LDL que a gente vai olhar. A gente vai olhar o LDL, a gente vai olhar as partículas de LDL, a gente vai olhar as apolipoproteínas, né? Que dizem pra gente se o risco cardiovascular ele pode ser maior ou se pode ser menor. A gente vai olhar o Doppler das carótidas, a gente vai ver score de cálcio coronariano. Então tem muitas coisas aí pra gente olhar pra dizer se o risco cardiovascular é alto ou não, tá? Não é só o LDL de forma isolada. Isso já tá muito ultrapassado. Então, só o exame de sangue, ele não diz praticamente nada pra gente. E eu vou te falar, eu acho que esse cardiologista que eu fui agora, quando fui fazer o risco, foi ele que me deu uma virada de chave, porque ele já falou que já estava com placa. Ah, sim. E assim, eu vou até falar, porque eu não tenho problema com isso, nunca tive problema, mas eu achei ele maravilhoso, apesar da forma como ele falou pra mim. Sim. Como eu te falei, eu tive depois dessa fase aí, eu casei, tive 2 filhos, é normal que o corpo da mulher mude, mas eu realmente tava bem relaxada. Claro. Eu tava bem gordinha. E ele virou pra mim na maior cara e falou, olha, você tá horrorosa. Você vai se cuidar, você tá com placa de gordura, daqui a pouco você não cria nem seus filhos. Sim. Então foi um choque de realidade, que foi o que virou a chave para eu procurar ajuda. Isso é importante, né? Conseguir. Isso é importante, né? Você ter essa informação. Eu acho que a maneira que a gente vai fazer a abordagem também é muito importante, né? Algumas pessoas podem sentir esse impacto de forma negativa, né? Pelo que eu tô entendendo, você não sentiu isso de forma negativa, foi um alerta, né? Mas isso é uma coisa muito interessante, porque no consultório a gente também tem que tentar entender o paciente, né? O momento de vida dele, né? Então, isso é um desafio para nós também, né? Porque a gente lida com pessoas muito diferentes, né? Sim. Porque você enxerga o que eu estou passando para você de uma maneira, mas outros pacientes também podem enxergar de outra maneira. Com certeza. O importante é a gente esclarecer para o paciente o risco real dele, né? E ele sair do consultório sabendo o que ele tem e o que pode acontecer com ele diante das coisas que a gente viu ali durante a consulta. E como que um jovem ele pode entender esse sinal de alerta? Sinal de alerta de... Que não tá bem, que tá alguma coisa errada com ele ali. Suponhamos aqui. Primeiro, a gente tem que lembrar sempre que o jovem, ele tem que entender que a genética, ela é uma coisa que a gente não muda, tá? Então, se o jovem, ele tem história de infarto ou de morte na família, ou de AVC, principalmente quando os pais são jovens, esse cara, ele tem que ter uma atenção especial. Agora, se ele está tendo algum sintoma, como, por exemplo, falta de ar durante a atividade física, e é uma falta de ar desproporcional, que ele não tinha antes para fazer atividades, as mesmas atividades, esse é um sinal. Se ele está tendo palpitações, e as palpitações são frequentes, ou se elas ficam sustentadas, isso também é outro sinal, tá? E se ele tem taquicardia
desproporcional ao treino que ele já está acostumado a fazer, também é outro sinal. E dor torácica, né? Dor torácica é o mais difundido, é o que a gente mais fala, né? Então, sentiu dor no peito, gente? Dor no peito é para ser investigada. Toda dor no peito precisa ser investigada. Agora, o cansaço, a falta de ar, muitas vezes a gente não consegue diferenciar. Então, a mensagem aqui sentiu alguma coisa diferente? Procura um médico, procura um hospital para fazer essa avaliação, tá? Porque se a gente não encontrar nada, que bom. Se a gente encontrar, a gente melhora a vigilância e a gente melhora o cuidado de maneira contínua aí com esse paciente. Qual a idade ideal para uma pessoa que tem predisposição na família, que tem caso de morte súbita, que tem isso, começar esse acompanhamento cardiológico? Olha, deixa eu te explicar. O processo de aterosclerose, eu comentei aqui, ele começa na infância. Sim. Né? Então, já é recomendado hoje que faça uma dosagem do perfil lipídico em crianças de 9 a 11 anos. Tá? Isso já existe essa recomendação. Depois, se tiver tudo normal, fazer uma nova avaliação do perfil lipídico ali com os 20 anos, tá? E aí, a partir disso, o médico vai te dizer quando que você vai precisar de voltar ao cardiologista, tá? Agora, para doenças genéticas, se você tem histórico familiar de morte súbita, o próprio pediatra, ele vai te dizer se o seu filho, ele precisa de fazer uma avaliação cardiológica, tá? Então, ele vai detectar ali algumas alterações e o próprio pediatra vai fazer a solicitação para que você seja avaliado por um cardiologista ou por um cardiologista pediátrico. E mudando um pouco aqui, o uso desses relógios aí que medem pressão, que tem até uns que tem até eletrocardiograma. Sim, ajuda muito. Eles ajudam ou atrapalham? Ajuda. Assim, nós médicos ajuda muito, tá? Porque a gente consegue flagrar algumas arritmias que antes não eram possíveis. Então, a gente demora muito antes a gente demorava muito para detectar arritmias que são importantes, inclusive, porque não é só para tratar, né? Por exemplo, a fibrilação atrial, a gente fazendo o diagnóstico dela, a gente evita, por exemplo, que o paciente tenha um AVC, dando o remédio que é o anticoagulante. Aqui eu não estou falando do tratamento da arritmia, estou falando de prevenir o que a arritmia pode levar, tá? Eles ainda têm algum erro, então a avaliação médica ela é necessária. Só que o que eu estou vendo também no consultório esses relógios, eles estão gerando um certo grau de ansiedade nos pacientes, tá? Quem tem arritmia não gosta de sentir arritmia, tá? Então, é um incômodo muito grande. E isso acaba gerando uma ansiedade para ficar olhando o relógio toda hora. Então, eu, no consultório, estou fazendo essa distinção. Se é um paciente que é muito ansioso, se ele está muito ansioso pelo diagnóstico, às vezes a gente pondera em não indicar o uso do relógio. E em alguns outros, na maioria dos casos, eu geralmente indico o uso do relógio porque ele ajuda muito a gente. Ele ajuda a gente a ver não só arritmias, mas ele ajuda a ver como é que está a variabilidade da frequência cardíaca. Então, ele ajuda, inclusive, a gente a monitorar se está chegando uma virose, se não está chegando uma virose, através dessa variabilidade da frequência cardíaca. Interessante. Então, isso a gente consegue. Tanto os relógios inteligentes quanto os anéis, né? Que agora... Tem anel? Sim, agora tá com anel. Os anéis, eles têm algumas coisas a mais aí do que os relógios, Então, isso tudo ajuda a gente, tá? Então, a gente... Não é para todo mundo, tá? Isso é importante também. Alguns dispositivos, eles não são para todo mundo. Principalmente nesse cenário que eu te falei, nos pacientes que são muito ansiosos, às vezes eles não vão ajudar tanto, eles vão mais atrapalhar do que ajudar. Entendi. Mulheres, elas têm sintomas diferentes dos homens no que se refere ao coração. Sim. Né? Quais são eles? Olha, Débora, você tocou num assunto muito importante, porque a mulher, principalmente que está na menopausa, ela tem uma mudança hormonal, né? É muito, muito visível aí, principalmente para quem convive com as mulheres em relação à irritabilidade, aos fogachos, né? Não são todas. Mas mesmo as que não têm esses sintomas, a queda do estrogênio para o coração, ela é deletéria, tá? Por quê?
ela diminui a possibilidade das artérias ficarem dilatadas e acaba acontecendo um estresse para o coração e para a pressão arterial, e isso pode aumentar o risco cardiovascular, tá? Isso já foi estudado e já foi comprovado que as mulheres, elas têm sintomas diferentes e ela tem um risco cardiovascular maior nesse período que é a menopausa, tá? E incrível que a reposição hormonal de estrogênio, ela não diminuiu esse risco cardiovascular. E aí que entra a necessidade da gente só indicar uma terapia com segurança quando existem estudos comprovando. Porque aqui não é o que eu acredito, o que eu acho, né? Faz todo sentido a gente falar assim, mas se a queda do estrogênio aumenta risco cardiovascular, eu vou dar estrogênio e eu vou diminuir risco cardiovascular. Isso faz todo sentido, né? Uhum. Mas não foi isso que os estudos mostraram, tá? Dar o estrogênio não foi protetor para o coração. Quais são os sintomas? Os sintomas, eles são diferentes. Falta de ar é um sintoma muito comum de infarto em mulheres na menopausa, tá? Dor no estômago também, náuseas também, tá? Então, esses são sim sinais de alerta. Então, falta de ar durante atividade física, náuseas principalmente durante atividade física e pós-atividade física, inclusive vômitos, tá? Dor nas costas, são sinais diferentes que a gente também tem que ter alerta e que é viável que, se você for mulher, principalmente se tiver sedentária, se não estiver se alimentando bem, se tiver com a gordura abdominal mais elevada, é importante que, se você tiver falta de ar, náuseas, que você procure um cardiologista, ou que você, inclusive, vá no pronto-socorro para ver se está tudo bem com o coração, faça um eletro, faça o exame de sangue para ver se isso aí não pode ser um infarto mesmo, tá? O uso de anticoncepcional, ele aumenta o risco, né, de eventos cardiovasculares. Mas em atletas também? Mulheres? O anticoncepcional, existe uma controvérsia, tá? Se existe essa relação direta com aumento de risco cardiovascular, tá? Em atletas, a gente está preferindo fazer o uso de DIU, tá? Como método contraceptivo. Primeiro, porque a maioria deles inibe a menstruação, tá? E para as mulheres, eu posso dizer isso, que eu experimento isso, né? A menstruação, ela é uma coisa que atrapalha muito, né, a gente, sim, durante os treinos, né? Então, geralmente, para as atletas, a gente indica o uso do DIU. Primeiro, porque o hormônio, ele fica... ele não é sistêmico, ele é localizado, e também tem a opção de DIU que não tem hormônio, né? Então, isso que eu ia perguntar. Tem os DIUs de cobre, né? E o Mirena. Que não tem hormônio. Eu faço uso do Mirena, me adaptei super bem. Eu ainda tenho alguns escapes menstruais, mas eu não sinto dor, eu não tenho anemia, tá? Então, porque a gente tem que lembrar que a perda sanguínea, ela é volumosa, né? Então, imagina, a gente sabe aí, ficar 7 dias menstruando, isso a gente pode desenvolver anemia, e isso para as atletas é um desgaste muito grande, né? Porque o nosso coração, ele tem que trabalhar dobrado ali quando você não tem quantidade de hemoglobina suficiente para fazer o transporte de oxigênio, né? Eu tive anemia a minha vida inteira. A única vez, inclusive eu fui no hematologista o ano passado, justamente porque a minha vida inteira eu sempre tive anemia, e aí a gente pediu os exames, agora recente, porque eu retirei o útero, tinha adenomiose, eu tive que retirar, e foi a única época da minha vida em que não tenho mais anemia. Minha ferritina tá alta, o ferro tá bom. Olha, entendeu? Aí pra você ver. E a vida inteira sempre foi baixa. Até na gravidez eu tive que fazer o uso do ferro na veia, porque não tinha. Sim. Entendeu? E é engraçada essa questão, porque realmente a menstruação, ela acaba com para a mulher, principalmente para quem faz
esporte de alto rendimento, isso é uma das coisas que a gente olha, né? A gente também tem que entender que não é igual eu te falei, não é binário, né? Mas na maioria das vezes, quando a gente vê anemia na mulher, principalmente na mulher que é atleta, a gente sempre vai procurar perda sanguínea, né? E não está relacionado à alimentação. Come mais feijão. Come mais coisas verdes, né? Que aí você tá com pouco ferro, mas a gente sempre vai entender que o estoque de ferro, ele tá sendo reduzido por conta de perda sanguínea mesmo, né? Então a gente tenta evitar isso ao máximo. Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, ideal que a anticoncepção seja feita com o DIU mesmo. O DIU mesmo. E assim, magnésio e potássio, qual a função dele? Eles podem ser usados na arritmia? Agora tá muito... Isso virou uma moda, né? No consultório a gente chega, tô tomando magnésio. Então, o magnésio e o potássio, o magnésio, eles têm sim uma função na estabilização da membrana celular durante a repolarização, a despolarização da célula do coração, tá? Ajuda na condução do estímulo elétrico e outro ajuda na estabilidade, tá? Então, o potássio, ele tá mais relacionado à condução e o magnésio mais à estabilidade da célula do coração. Todo mundo tem que tomar? Não, gente, não é todo mundo que tem que tomar. O ideal é que atletas estejam com os níveis, sim, mais elevados, tá? De potássio e de magnésio. Geralmente, a gente prefere um potássio ali acima de 2, pelo menos, um magnésio acima de 2 e um potássio acima de 4. A gente não precisa ficar suplementando isso, a gente não precisa ficar tomando remédio para aumentar potássio e aumentar magnésio. A gente consegue isso através de dieta. A maioria dos atletas consegue isso através de uma dieta balanceada. Então, comer muitas coisas verdes aumenta potássio, comer banana aumenta potássio, comer cenoura aumenta potássio. A gente também tem grãos, né? Vários grãos que ajudam a aumentar esses eletrólitos, e é um pouco difícil também, porque a gente perde muito eletrólito no suor, né? Então, a gente monitora isso. Então, algumas vezes a gente usa líquidos, né, que são suplementos líquidos, durante o treino. Gatorade, né? Aqueles, ou não, ou vai além? O Gatorade até tem, tá? Mas ele também vem acompanhado de outras coisas, tá? Que é, por exemplo, glicose, tá? Açúcar. Então, não é com ele que a gente faz essa reposição de eletrólitos, tá? Não é proibitivo, mas não é com ele. Existem eletrólitos específicos para isso, tá? Não é contraindicado a gente usar a cápsula, tá? Já estou adiantando isso. Não é um uso contínuo que a gente usa também, tá? A gente pode, às vezes a gente prescreve magnésio ali por 3, 4 meses e aí a gente vai acompanhando, e a gente também vai acompanhando sintomas, porque às vezes está com potássio e magnésio normal e está com cãibra, por exemplo, né? Então a gente vai ver, será que a cãibra ela é devido a essa baixa de potássio e de magnésio, ou tem alguma outra coisa que está influenciando, né? Então, isso tudo a gente vê através de uma história clínica. Tá. Mudando um pouco para a questão de primeiros socorros, para quem está fazendo o uso aqui. Se a gente presencia alguém caindo, desmaiando numa academia, nossa, isso é muito importante. O que a gente deve fazer nesses primeiros 2 minutos? Primeiro, a primeira coisa é você reconhecer que a pessoa que você está diante de alguém que está tendo uma parada cardíaca. Isso é o essencial. Como é que você reconhece isso? Você chega perto da pessoa e você vê, não respira e não tem pulso, ótimo. Como é que eu vejo se a pessoa não tem pulso? Então, os pulsos, eles são geralmente na veia da perna, que a gente olha, nunca no braço, porque uma pessoa com pressão baixa não vai ter um pulso adequado no braço. Quem já fez revascularização, minha mãe não tem. Isso, porque isso depende, tá? Porque uma das artérias que a gente tira para revascularizar é a artéria radial. Tá? Então, algumas pessoas não tiram a radial, algumas pessoas tiram só a mamária, tá? Então, isso é um ponto, tá? Ou então só a safena, tá? Então, isso é um ponto. Então, reconheceu que não respira e não tem pulso, a primeira coisa que você vai fazer é começar a massagem cardíaca. Você vai pedir um DEA,
e você vai ligar para pedir ajuda. SAMU, Corpo de Bombeiro, e vai pedir o DEA. Pediu o DEA e pediu para alguém ligar para o Corpo de Bombeiro, você começa imediatamente a fazer a massagem cardíaca, tá? A massagem cardíaca, existe uma técnica para fazer, então a informação também é importante. Então, você fazer a compressão, fazer a compressão com os braços retos aqui. Acho que não vai dar para ver, né? Mas acho que na mesa acima da mesa dá. Assim, então, aqui, você deixar o braço reto, evitar de fazer assim, tá? Porque isso pode machucar o tórax do paciente, a massagem não ser efetiva. Nesse momento, você está fazendo mais mal do que bem, tá? Então, você deixa o tórax aqui, aprofunda mais ou menos 5 ou 6 centímetros, e aí tem uma musiquinha que a gente fica na cabeça, né? Stay alive, tá? E aí é numa frequência de mais ou menos 100 a 120 por minuto, tá? A cada minuto você vai fazer 100 a 120 compressões. E o mais importante, lembra que eu falei do DEA, que é o desfibrilador externo, só que é um desfibrilador automático, tá? Isso salva vidas. A massagem salva vidas, mas tem algumas causas de parada cardíaca que a massagem não vai ser suficiente. Isso é muito importante saber. Então, o DEA, ele vai entrar nesse cenário. Ele vai entrar no cenário em que a parada cardíaca ela acontece por conta de arritmias. O infarto, ele pode, a maioria das vezes, ele vai precisar de um DEA para a gente tirar o paciente do cenário de parada cardíaca. Então, lembrar, o DEA, ele é feito para não médicos. Não é só um médico que vai conseguir usar o DEA. O DEA, ele conversa com você, ele te orienta e ele te ordena o que você tem que fazer. Então, isso é muito importante, tá? Você só vai ter que apertar um botão. Colocou o DEA, ele já vai você aperta o botão e ele vai te falar: posicione as pás sobre o tórax do paciente. Aí você vai, pega as pás que está lá na sua frente e vai posicionar sobre o tórax do paciente. Então, o próprio DEA vai falar: aplique o choque. Aí você vai e aperta. Você não tem que fazer nenhuma interpretação do ritmo cardíaco. Então, não fique com medo. Viu alguém? Siga esses passos. Veja se respira, veja se tem pulso. Chame ajuda, chame um DEA, comece a massagem cardíaca. O DEA chegou, coloque imediatamente o DEA no tórax do paciente. E aí, a partir disso, ele vai falar se ele vai precisar de desfibrilar ou ele vai falar para você: volte a fazer a massagem, tá? Então, isso é muito importante. Esse DEA, ele é obrigatório em academia? Obrigatório. Ele é obrigatório em academia e ele é obrigatório em locais públicos. Infelizmente, aqui no Brasil, tá um pouco defasado, né? A gente vê que tem alguns locais públicos que não tem DEA, tá? Mas nos Estados Unidos, quando eu fui para lá, recentemente, eu fui para Londres, eu até tirei uma foto, assim, que eu estava saindo do metrô e tinha um DEA enorme, assim, no meio da rua. Isso a gente não vê aqui como no se Brasil. Fosse um orelhão, assim, fechadinho. Exatamente. Então, essa educação é muito importante, essa visibilidade dos dispositivos é muito importante. Então, uma das coisas que eu vejo, por exemplo, na academia que eu faço, que eu treino, eu nunca vi, e eu já treino há algum tempo, né? Eu não tenho a lembrança. E olha que os meus olhos estão diretamente voltados para isso, né? Então, eu não tenho a lembrança de ter visto um DEA de maneira visível. Então, isso é muito importante, a gente educar e colocar o DEA de maneira visível para que as pessoas possam ver, para as pessoas saberem que existe aquilo ali. Porque, imagina, você está passando ali na academia, você viu um DEA. Nossa, eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Porque hoje a gente tem informação tão fácil, então o ChatGPT, né? Então, o que é DEA? Como usar um DEA? Então, se você está ouvindo esse podcast agora, experimenta entrar no ChatGPT e escrever o que é DEA. Como fazer para usar um DEA? Porque isso é informação, e a informação, gente, salva vidas mesmo. Então, se você puder, e você vai ver como é gratificante, se você tiver a oportunidade de ajudar e salvar uma vida, você nunca mais vai esquecer. Isso aí, além de ser uma história para contar uma vida que você salvou, é um pai que você salvou, é um filho que você salvou, é um profissional de saúde, né, um ser humano ali. Então, esteja preparado, né? Porque isso pode acontecer com você. E
na academia também os professores de educação física, eles têm que ter esse treinamento de massagem cardíaca, RPC? Isso. A massagem cardíaca e a PCR, RCP, na verdade, ela é obrigatória, tá? Existem dois cenários. Existe a massagem cardíaca no extra-hospitalar e no intra-hospitalar. A massagem cardíaca do intra-hospitalar, ela é para o profissional de saúde. O BLS, que é a do extra-hospitalar, ela é para não profissionais de saúde, tá? O professor de educação física, ele é considerado um profissional de saúde, tá? Mas é não médico, tá? Então, para não médicos, todos eles devem ser capacitados a saber conduzir, né, essa parada cardíaca utilizando o DEA e utilizando a massagem cardíaca. Interessante. Queria te agradecer, a gente já está chegando no finalzinho. Te falei que é um bate-papo, foi legal. É muito bom a gente conversar. E para finalizar, eu queria perguntar para você um mito de coração que você adoraria desvendar hoje. Falar que não existe. Tem alguma coisa que você pense assim, que você fala, não, isso não existe e as pessoas falam. Olha, o que eu vejo muito no consultório, assim, a pessoa falar assim, a pressão alta tá me dando dor de cabeça, tá? Isso existe muito. E, na verdade, não é a pressão alta que tá levando a dor de cabeça. É o contrário. Às vezes a pessoa tá com dor de cabeça e aquela dor, ela vai gerar uma hipertensão arterial. Então, se você tiver com dor de cabeça e você for medir a sua pressão, automaticamente a sua pressão vai estar alta. Então, não é a dor de cabeça que gera a pressão alta. Não é a pressão alta que gera a dor de cabeça. É a dor de cabeça que gera a pressão alta, tá? Isso é um mito aí que a gente vê com frequência. Qual suplemento é superestimado qual suplemento é superestimado na cardiologia, que as pessoas falam, mas que não serve para nada? Na cardiologia, assim, eu vejo que principalmente os atletas usando termogênico, então é superestimado, não tem um ganho preciso. Tem comprovação científica? Não tem tanta comprovação científica, tá? Esses recursos ergogênicos, tá? E muitas vezes eles mais atrapalham do que ajudam. Agora, na cardiologia, existem essas suplementações aí que isso é um tema debatedor, assim, que acho que a gente pode tirar um outro podcast para falar só sobre suplementos em cardiologia. Mas o ômega 3, por exemplo, é uma coisa que a gente vê muitos pacientes usando, achando e trocando por um remédio de colesterol, que é a estatina, tá? Porque acha que o ômega 3 ele é natural e a estatina não é, tá? Então, ômega 3 para evitar infarto no lugar da estatina, a resposta é nunca. Tá? Então, se você utiliza ômega 3 no lugar da estatina para evitar infarto, você está fazendo o uso da suplementação errada, tá? Então, isso é uma das coisas importantes para a gente falar. Qual a sua mensagem para aquele jovem que se sente invencível e nunca pisa num consultório? A conta chega. Acho que os jovens, né, a gente tem uma tendência a achar que a gente precisa viver no limite, né? Eu tenho um paciente de menos de 30 anos que teve uma arritmia, que é a fibrilação atrial, e eu nunca esqueço, porque eu não sei se ele vai me ver aqui, né? Eu até converso com ele até precisou de fazer uma ablação, só que ele falou assim, e ele estava vivendo uma vida muito no limite, igual você falou mesmo. Ele tinha acho que 26 anos, ele falou, até os 30 eu já quero fazer tudo que eu preciso de fazer na minha profissão. Ele é advogado, super bem de vida e conseguiu já ter uma carreira assim até satisfatória financeiramente, né? Só que isso trouxe algumas consequências, né? Então ele não dorme bem, ele teve arritmia, ele abusou de Venvance, e aí ele pagou o preço. Então tem mais ou menos 1 ano que ele precisa de ficar indo de maneira contínua no consultório, ele precisou de ser submetido a um procedimento. Então a mensagem é: o excesso, ele sempre vai ser prejudicial. O excesso de estimulante, o excesso de treino, o excesso de trabalho, tá? Então
a nossa geração ela está caminhando para esse excesso, né? Então, essa é a mensagem. A gente não é invencível. Então, a moderação, ela sempre vai ser o nosso guia, né? E a última pergunta para a gente encerrar, e bem pessoal. Certo. O que faz o coração da doutora Alba bater forte, fora da medicina e do esporte? Ah, legal. As conexões, né? Assim, então, a gente aprende muito, né? Com as conexões com as pessoas, com os pacientes e com as nossas vivências, né? Então, esse processo de aprendizado durante a vida. Eu acho que a doutora Alba, no esporte, ela acaba sendo a mesma que está no consultório e ela acaba sendo a mesma que está dentro de casa e convivendo com os amigos, com a família, com as pessoas, né? Então, acho que está tudo interligado. Então, o meu coração, ele bate forte pela felicidade, pela verdade, por uma vida correta, né, que esteja ali sempre nos trilhos. E eu acho que não tem como a gente separar uma coisa da outra. A gente é na profissão o que a gente é também fora dela. Então, acho que está tudo interligado. Alba, queria te agradecer mais uma vez. Foi muito bom esse bate-papo nosso. Ah, legal. Sinta-se convidada para vir outras vezes, claro, entendeu? Tenho certeza que você tem Obrigada. muita coisa boa para falar, ainda mais assim sobre o coração, sobre a saúde que as pessoas hoje em dia, como você colocou, né? A gente vive num mundo em que as pessoas vivem estressadas. Sim. Você falou do advogado, aí eu lembrei, eu falei, tinha que ser, né? Eu vou te falar. A gente, enquanto advogada, a gente lida com o problema dos outros. Sim. Então, a gente tem que ter uma cabeça muito boa pra gente não pegar aquilo pra gente, absorver aquilo, né? E aí eu te falo assim que as pessoas não ligam mais pra saúde, as pessoas vivem numa era de internet em que o corpo perfeito tem que ser daquele jeito e às vezes não é o perfil e se matam, né? Usam aí medicamentos a comparação tá a doido, suplemento, remédios que não deveriam e muitos por conta própria, né? Exato. E aí não cuidam da saúde, mas muito obrigada. Foi muito esclarecedor tudo que você trouxe aqui, tá? E se você quiser deixar a mensagem aí para o pessoal de casa, fica à vontade. Eu que agradeço, Débora. Foi muito bom também poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e aqui eu acabo também aprendendo com você. E eu quero deixar uma mensagem que para vocês se cuidarem, que a gente não tem que tratar só a doença, tá? A gente precisa prevenir. A prevenção, ela é o que vai trazer qualidade de vida para nós, né? Então, você ir ao médico e você ser orientado do que é certo, do que é errado, de como você deve fazer para ter uma vida regular, uma boa qualidade de vida, é essencial, tá? Então, não ache que está tudo certo. Tenha certeza de que está tudo certo. Então, se cuide. É isso, gente. Esse foi o episódio de hoje do Entre Nós. E para finalizar, eu vou deixar aí o vídeo do ProAmicast para vocês conhecerem um pouquinho do nosso projeto social. E aguardo vocês no próximo episódio. Tchau! Seja isso o que ocupe o pensamento. Se há virtude, se há valor, se de boa fama for, tenha isso na sua vida em todo tempo. Deixa entrar na mente o que te faz andar. Deixa entrar no coração o que te faz sonhar. Cicatrizes só vão provar que as feridas não puderam te parar. Quem vence em silêncio faz muito mais do que podem esperar.
pensamento. Se há virtude e se há valor, se de boa fama for, tenha isso na sua vida em todo tempo. Deixa entrar na mente o que te faz andar. Deixa entrar no coração o que te faz sonhar. Cicatrizes só vão provar que as feridas não puderam te parar. Quem vence em silêncio faz muito mais do que podem esperar. Mantenha sua essência intocável dentro de você. Decida e acredita, um vencedor é o que todos irão ver. Acredite, um vencedor é o que todos irão ver em você.